Uma porta que se abriu pela primeira vez e começou com um sonho, com pessoas que resolveram acreditar. Porque toda empresa tem uma história e todo empresário tem uma rota. A rota que escolheu empreender, gerar emprego e acreditar em Leme e em Santa Cruz da Conceição. Eu sou a Ângela, esse é o programa da ACIL na Rota do Associado. Hoje vamos conhecer o despachante Autoescola Simeone, que há décadas fez e faz parte da vida de milhares de lemenses. Logo na entrada, a conversa começa com história, mas antes de falar do negócio, ele faz questão de apresentar uma colaboradora que está no escritório há mais de 30 anos. Uma parceria que atravessa o tempo, do som da máquina de escrever ao ritmo do computador. Como começou o despachante Autoescola Simeone? Meu pai era escrivão de polícia em Araras. Ele aposentou e aqui em Leme só tinha um despachante, que era o Sr. João Bosa. E naquela época precisava fazer um concurso da Secretaria da Segurança Pública. Então meu pai fez o concurso e viemos para Leme em outubro de 57, que era na Rafael de Barro 256. E ficamos lá há muito tempo, até o João Nilton comprar. E viemos para aqui, que eu morava aqui. Então a gente montou o escritório em outubro de 1957 com meu pai, Luiz Simeone. E eu, Luiz Simeone Júnior, estava com uma primeira autoescola em Leme. Como era Leme naquela época? Sempre foi uma cidade promissora, sempre uma cidade tranquila, calma, não é violenta. Mas Leme sempre foi uma terra boa, a terra do herói Newton Prado, do nosso padroeiro São Manuel. Então é uma terra abençoada por Deus e bonita por natureza. Qual foi o maior desafio durante esse tempo? A profissão de despachante é uma profissão boa, então a gente convive muito com as pessoas, faz documento de veículos, que naquela época a autoescola. Então é uma profissão que, graças a Deus, era rendosa e dá para o gasto agora. O que significa para você saber que milhares de pessoas aprenderam a dirigir na autoescola? Não, é uma satisfação, porque todos os instrutores que nós tivemos foram instrutores bons, que proporcionaram, então, às pessoas de Leme poder tirar a carta de motorista. Foi uma satisfação em poder atender o povo querido de Leme. Como foi participar da fundação da ACIL e dos seus primeiros anos? Em 72, nós tínhamos aqui um senhor com contabilidade, o senhor Nelson Matiense. O senhor Nelson Matiense pertencia ao Lions Clube de Leme. Ele, então, o que ele fez? Como em Leme era difícil fazer os registros das papéis de contabilidade, nós não tínhamos a Associação Comercial Leme, que trabalhava junto com a Junta Comercial. Então o senhor Nelson, muito inteligente, convidou todos os integrantes do Lions Clube de Leme, do Rotary Clube de Leme e todos os empresários de Leme para que reunissem e fizessem a Associação Comercial de Leme. Isso posto dia 11 de outubro de 1972, às 19 horas, aqui no Cine Marabá, contando com a presença do prefeito da época, do coronel João Campanhã, que era o interventor na época, e todos os membros do LAIS, do Rotary e os empresários, fundamos e demos posse à primeira diretoria da Estação Comercial Industrial de Leme. Bom, nós tivemos a primeira diretoria, presidente, o senhor Antônio Mancini. Depois veio o primeiro vice-presidente, o senhor Armando Deonero. O segundo vice-presidente foi o senhor Luiz Fernando Marque. O primeiro secretário foi o senhor Adelino Morag. Depois o segundo secretário fui eu. O primeiro tesoureiro foi o senhor Gervásio Canevari. O segundo tesoureiro, José Milton Ruas. Conselho fiscais, tivemos o senhor Camel Taufik Nassif. O doutor Walter Francisco Ferraz do Amaral, que mora em Piracicaba hoje. O senhor Wagner Darós, que é o do Wagner Darós, inclusive, eu com ele somos os últimos diretores vivos até hoje. E o senhor Laís Zanqueta também. Qual é o papel da ACIL no desenvolvimento econômico do município? Porque sempre o serviço tem para todo mundo. E tenho certeza que alguém tiver alguma dúvida, é só ir na Associação Comercial, que lá tem todos vocês que dão todo o amparo necessário para o desenvolvimento de cada firma, ou comércio, ou a lavoura. Em algum momento, o senhor pensou em desistir? Jamais. Eu estou com 76 anos, já aposentei faz tempo, mas eu estou trabalhando aqui das 8h30 até 5h30, inclusive sábado, porque
Eu gosto de mexer com documento, sempre gostei, fui secretário de muitos outros lugares, então eu adoro meu serviço. Vou morrer no escritório. Depois de entender como essa história foi construída, é hora de ver como ela continua, agora sob o olhar do filho. Quando você assumiu a autoescola? Eu assumi em 1999. Cresci praticamente dentro, né, da autoescola, do despachante, da época do meu avô. Então, eu já trabalhava ali com meu pai depois da escola. Eu ia para a escola na parte da manhã e de tarde eu vinha ajudar meu pai. Fazia serviço de banco quando era menor. E depois, assim, não foi uma coisa difícil porque eu já era ambientado. É uma responsabilidade um pouco maior no sentido de a gente aí saber mais o que fazer, porque meu pai me deixou sozinho na autoescola. Então foi um orgulho, na verdade, porque era uma coisa que a gente desde criança já estava ambientado. E durante todo esse período que você está aqui, qual foi o seu maior desafio? Então, o desafio maior é a gente entender a necessidade do público, né, da cidade e o marketing, né? Porque no decorrer de tecnologia e hoje rede social e tudo mais, a gente tem que estar sempre se inovando, né? Fazendo coisas novas, atendendo, por exemplo, gerações que passam pela gente na habilitação. Hoje, não sei se vocês estão acompanhando, mas mudou drasticamente o negócio de autoescola. O governo tirou de uma tal maneira que praticamente aí a gente vem sentindo já faz uns 4, 5 meses. E esse ano aqui complicou mais, porque tirou muito da educação. Jogou para um aplicativo que as pessoas têm que estudar sozinha em casa, gera um pouco de, como é que se diz assim, dificuldade para o pessoal. A gente tinha um curso teórico onde a gente monitorava e a gente dava o suporte para a educação da legislação do trânsito, de placa de trânsito na parte teórica. A parte prática eles reduziram a carga horária. Hoje, um mínimo de 2 aulas, o pessoal acha que às vezes com 2 aulas vai saber dirigir ou ter habilidade para estar no trânsito. Do jeito que está se formando hoje, do jeito que vai se formar hoje, se eles não mexerem em alguma coisa, tem uma comissão na Câmara para discutir isso agora. Fizeram uma comissão especial que vai discutir algumas mudanças no Código de Trânsito, estão tentando dar um pouco mais de segurança jurídica para a gente. Mas desde o dia 8 de setembro que entrou a legislação nova, não tem segurança nenhuma mais. Então, você acha que de todo esse tempo que você está aqui, essa está sendo a fase mais desafiadora como empresário? Sim. Então, o desafio nosso é isso, é fazer com que o jovem venha até a gente e entenda a necessidade dele ter educação para depois sair no trânsito. Não dá, a pessoa sai daqui para ir, por exemplo, para São Paulo. Qual que é o trânsito? É diferente de cidade grande para cidade, a rodovia. Então, o desafio nosso é esse, é formar um bom motorista com o mínimo de educação que é exigido. Antes a gente tinha umas normas a seguir que dava para se trabalhar bem a formação, a cabeça, a educação, a consciência do aluno. Hoje ficou um pouco difícil por causa disso aí. A legislação hoje não ajuda a gente nesse sentido. A gente está sendo um desafio porque a gente nunca passou por isso. Eu estou há 26 anos na frente da autoescola, eu não achei que fosse chegar nesse ponto. Eu achei que assim, foi uma mudança muito ruim. Brusca. E ruim, porque a gente não sabe daqui 2, 3 meses como é que vai ser. É esse o problema. Como é para você assumir um negócio de família? Veio do meu avô, que quando veio de Araras para cá, ele abriu o despachante. Meu pai abriu junto com meu avô, e aí meu pai abriu a autoescola, e eu desde criança vim com isso. E assim, tem gente que vem aqui e procura, tem um instrutor nosso antigo aqui, o José Luiz, o famoso Nego, teve mãe, filha, filho, teve vô que já tirou carta com ele, com a gente aqui,
que traz assim, do vô, do pai e dos filhos. É uma escola assim que eu tenho orgulho de falar porque já teve várias gerações que passou pela gente que se formou motorista. Agora a gente vai conversar com o Nego, que é instrutor de autoescola há mais de 30 anos e tem muita coisa para contar pra gente. Como que foi o começo da sua vida como instrutor? Instrutor, eu comecei em 73, quando eu tirei a habilitação minha, e eu fiquei trabalhando no lugar de instrutor meu. E aí trabalhei mais de 3 anos e pouco, mais ou menos. Depois saí, eu fui em outro serviço, trabalhar em outro lugar, tudo. Depois voltei outra vez, agora vai indo para 11, 20, 18, 29 anos que eu estou outra vez nessa profissão outra vez. Com muito orgulho. Formou bastante piloto aí já. Tem ideia de quantas pessoas? Ah, não tenho. Até a semana minha netinha perguntou para mim, quantos mais ou menos você formou? Ah, bem, não tenho nem ideia. A gente não tem ideia, né? Porque tem mês que é 20, tem mês que é 10, então não tem ideia de quantas pessoas foram formadas, mas foi bastantinha. E o que mudou ao longo de todo esse tempo, de como o senhor começou como instrutor lá e como é hoje? Mudou muito, mudou demais. O ensino aí, ele tá uma coisa, antigamente era muito mais difícil para tirar habilitação. Tinha baliza, tinha garagem, tinha rampa de frente, rampa de ré, agora tiraram tudo. Eu acho que tem que exigir mais do aluno, né? Porque o trânsito não é brincadeira, né? O trânsito é coisa séria. O senhor tem alguma história, assim, de já ter formado pai, filho, neto? Agora... deu tempo, não deu? Você tá sabe fazer que eu ficar com vergonha agora. Por quê? Eu formei bisavó, avô, mãe e o aluno. Em 73, a bisavó, a mulher, foi que até pouco tempo ficou, o menino foi tirar, que é bisneto dela, tirou a bisavó, isso na época da Boss ainda, depois foi o avô, aí depois foi a mãe e os filhos. Tem alguma história assim curiosa de algum caso assim? Teve uma senhora, ela fez mais de 53 aulas de carro. E, nossa senhora, quando pensava em dar aula para ela, já até estirava a barriga, né? Porque tinha dificuldade, bastante dificuldade. Aí, antigamente, os examinadores eram de Leme. Hoje não, hoje é Detran que vem fazer os exames. Então, a gente tem um pouquinho de liberdade para falar com o examinador. Falei assim, toma cuidado, que a senhora é perigosa, sei o que lá. Falei, se ela reprovar na baliza, que antigamente tinha baliza, né? Até é melhor possível, senão ela vai jogar você dentro daquele riozinho ali. Ele saiu dando risada, né? Antigamente o examinador chegava no C, ele entregava a ficha, eu que ia falar para você é minha aluna, eu ia falar assim, você foi aprovado, você foi reprovado. Então ele pegou, a mulher foi lá, 53 aulas ela fez. Foi uma baliza perfeita. Saiu, foi no percurso, voltou. Parou, mas parou bonitinho, que nem esse aqui parou. Eu falei, não acredito, só estou beliscando, eu estou beliscando aqui, não acredito, né? Aí o examinador chegou com a planilha, falou assim, dando risada, falou assim, você queimou a língua, viu? Ela não fez nenhum erro. Você falou assim, para mim, toma cuidado, qualquer coisa reprova na baliza, que você vai passar medo, né? A gente, de outra maneira, você fica contente porque ela aprendeu, porque senão não fazia certo no exame. Exatamente. Né? Então, se pensar do outro lado, eu fiquei feliz. Por causa disso aí, ela aprendeu. Além de ser algo gratificante, normalmente é uma conquista muito importante para a pessoa, né? Especialmente para o jovem, que ali é a sua primeira grande conquista. A CNH é um dos melhores documentos que existe. Essa aí a gente fala porque a gente está por dentro da coisa, senão eu não falava não, porque a gente vê como que é. A liberdade, eu falo, nossa senhora, não acredito. Falei, você está tirando carta, falando, por que eu não vinha 10, 15 anos atrás, se pessoas veem mais idade e vêm tirar? Porque já não vinha 10 anos aqui, porque eu estou vendo que a beleza que é isso aqui. É o que eu falo. É liberdade. Liberdade que a pessoa tem.
Passa direto, algum né? perrengue, assim? Passa direto. Tem hora que porque você está falando com o aluno não é que ele não está querendo fazer, ele não está conseguindo. Então a gente tenta transmitir, mas queira ou não queira, a gente fica com o emocional da gente também, que queira ou não queira, que nem o aluno monta no carro, o aluno chega até tremendo, tem gente tremendo. Queira ou não queira, você vai tirando o nervoso do aluno, entendeu? Ele vai só pra gente, né? Queira ou não queira, passa pra gente. Histórias como essa nos mostram que empresas não são apenas negócios, elas são sonhos, famílias e pessoas que ajudam a construir o desenvolvimento da nossa cidade todos os dias. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!